A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 4, vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. E o nosso tema de hoje, como ter relacionamentos saudáveis. Nosso texto está em Filipenses capítulo 2, verso 5, onde a palavra de Deus diz: de sorte que haja em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Meus amados, a igreja de Filipos foi a maior parceira do apóstolo Paulo no que diz respeito dar e receber. Ela assistiu o apóstolo em várias circunstâncias da sua vida e do seu ministério. Era uma igreja com um forte compromisso missionário, tinha as portas abertas para fora e nesse aspecto era um exemplo. Porém, internamente enfrentava alguns problemas. Era vulnerável nos seus relacionamentos. Havia discordância entre duas mulheres proeminentes dentro daquela igreja, Evódia e Sintique. Isso está lá em Filipenses 4 e 2. A verdade é que quando pegamos o capítulo 2, do verso 1 ao 30 de Filipenses, Paulo, em todo esse capítulo, dá 7 princípios para a restauração dos relacionamentos na igreja e depois ele dá 4 exemplos magníficos. E é sobre esse particular que, de forma resumida, eu vou compartilhar convosco. Em primeiro lugar, Paulo aponta os princípios para mantermos relacionamentos saudáveis na igreja. E ele faz isso a partir do capítulo 2, verso 1 ao 4. O primeiro princípio, Paulo diz que é pensar a mesma coisa. Ele aponta que podemos ter divergência uns com os outros, mas devemos focar nossa atenção naquilo que nos une e não no que nos separa. Se estamos em Cristo, somos irmãos, membros do mesmo corpo, participantes da mesma família, e nosso papel não é lutar uns com os outros, mas manter unidade de pensamento. O segundo princípio é ter o mesmo amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é a primeira marca da maturidade. O amor é o nosso distintivo. É por meio dele que somos conhecidos como discípulos de Cristo. Precisamos amar o irmão em vez de concorrer com ele ou lutar contra ele. Em terceiro lugar, que é o terceiro princípio, é ser unido de alma. Não basta amar os irmãos de forma genérica, é preciso que esse amor seja pessoal, profundo, como se fôssemos almas gêmeas. É por isso que a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros como ele também em Cristo vos amou. O quarto princípio é ter o mesmo sentimento. Não raro brotam divergências e até contenda entre os irmãos. Se não vigiarmos, instala-se em nosso coração a amargura, o rancor e a indiferença. Nosso papel como membros da família de Deus é nutrirmos o mesmo sentimento de uns para com os outros. Portanto, devemos nos amar com um amor verdadeiro. O quinto princípio é não dar guarida à exaltação do eu, nem alimentar partidos dentro da igreja. Paulo diz que não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória. Interessante, a humildade deve reger nossos relacionamentos e não a altivez, o orgulho, a prepotência e a arrogância. Portanto, precisamos ter cuidado e, para isso, precisamos ser humildes. O sexto princípio que Paulo ensina é que devemos considerar o irmão superior a si mesmo. Sempre que colocamos o eu na frente do outro, levantamos muralhas nos relacionamentos. Sempre que enaltecemos a nós mesmos para diminuir o outro, cavamos abismo em vez de construir pontes no relacionamento. Por isso, precisamos colocar o outro em primeiro lugar, dando prioridade e aprendendo a servi-lo. O sétimo princípio é pensar nos interesses dos outros antes de elaborarmos em nossa própria causa. Se observarmos esses 7 princípios, curaremos feridas, restauraremos relacionamentos, a igreja será edificada e Deus será glorificado em nós. Por isso, precisamos aplicar os princípios da palavra de Deus.
Mas, em segundo lugar, Paulo dá os exemplos de que devemos mirar se quisermos manter relacionamentos saudáveis na igreja. Ora, quais são esses exemplos? Está em Filipenses, capítulo 2, desde o verso 5 até o 30. Paulo elenca 4 exemplos de pessoas que colocaram o outro na frente do eu. O primeiro exemplo é o de Cristo Jesus. Está em Filipenses, do capítulo 2, versos 5 ao 11. Devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, diz a Bíblia, se esvaziou, se humilhou e desceu às mais baixas profundezas a ponto de morrer por nós, morte de cruz. Deus, porém, o exaltou e lhe deu o nome mais exaltado. O segundo exemplo é o do próprio apóstolo Paulo, está nos versos 12 a 18. Ora, pensando mais nos outros do que em si mesmo, Paulo ofereceu-se a si mesmo como libação sobre sacrifício e serviço dos irmãos. Ele não abusou glória para si, nem buscou exaltar a si mesmo, mas doou-se pelos irmãos. Portanto, sigamos o exemplo de Cristo e de Paulo. O terceiro exemplo é o de Timóteo, está lá nos versos 19 a 24. Timóteo era um homem singular, que não cuidava dos seus próprios interesses, mas dos interesses de Cristo e dos irmãos. Ele foi um servo que serviu ao Evangelho juntamente com Paulo. Devemos seguir o exemplo de Timóteo. E em quarto lugar, devemos seguir o exemplo de Epafrodito. Está lá nos versos 25 a 30. Esse valoroso irmão, cooperador de Paulo e também companheiro nas lutas, por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte, dispondo-se a dar a sua própria vida para levar uma ajuda da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Meus irmãos, esses são os exemplos que devemos seguir. O exemplo de Cristo, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Os princípios colocados por Paulo, dos versos 1 a 4, nós devemos aplicar em nossa vida. Portanto, esses são os segredos para se ter relacionamentos saudáveis na igreja. Lembremos-nos disso. Somos um corpo, somos um edifício, nós somos um só rebanho, somos uma só família e Deus, a quem servimos, é o nosso único Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã em o nosso próximo devocional.